Pronto, já começou a gravar. 7h34. Vamos ver aqui se a gente faz pelo menos 30 minutos de aula, né? Ou um pouco mais, né? Dependendo do andamento das atividades que eu deixei que vocês fizessem, que foi a leitura da seção 5.1, né? Do e-book. Só um minuto, eu vou deixar aqui aberto o Google Sala de Aula para a gente olhar aqui algumas coisas que eu vou falar em relação aos prazos, né? Que eu tinha dito no grupo. E eu vou dar umas informações sobre como a gente vai encerrar, né, a disciplina. Agora, e também eu vou postar até amanhã algumas coisas para aqueles alunos que estão em débito, né? Porque há alunos que já estão há certo tempo que não participam, por exemplo, do Google Meet. Nesses encontros tem alguns alunos que não estão mais aparecendo, né? Apareceram alguns lá no começo, não estão mais aparecendo, e alguns ainda estão devendo atividade. Então, quero saber como é que está o andamento desses alunos. Se eles ainda estão na disciplina, se eles pretendem continuar, se eles vão colocar essas atividades em dia, se vão fazer, se vão entregar. Porque agora eu vou definir prazos, que é importante. Aí tem algumas boas notícias. Por exemplo, começando pela questão da nota. Numa reunião que teve essa semana, eu fui informado que o sistema agora ele vai permitir que a gente lance as notas e frequências sem precisar colocar toda a turma. Por exemplo, se tiver 10 alunos que já têm as notas, já fizeram todas as participações e eu tenho como colocar nota para eles, eu agora posso entrar no sistema, colocar a nota desses alunos e encerrar ali, encerrar assim, fechar ali, salvar, e essas notas vão aparecer já no currículo desse aluno, como se a gente estivesse encerrando agora o semestre 2019.2, e então você vai ter, esses alunos vão ficar apenas na espera para o início do semestre 2020.1. Então quer dizer que agora a gente pode pegar, colocar essas notas, colocando essas notas, o aluno vai ter lá no histórico dele, e com esse histórico aí, ele vai apenas aguardar a matrícula para as disciplinas do próximo semestre. Se vai ser presencial, se vai ser online, aí a gente já é outra discussão, já é outra coisa, certo? Aí o que é que vai acontecer? Vai ficar um período aí, um calendário que vão fazer especificamente para recuperação de aula para esses alunos que não participaram, ou pelo menos que não fizeram as tarefas, que não colocaram as coisas em dia. E aquele chip que eles pediram, a quantidade de chip pedida foi menor do que a quantidade que se esperava, porque muitos eu acho que nem sequer pediram pelo fato de que nos seus locais, nas suas localidades, não tinha nem como operar, né? Como ter uma operadora que pegasse. Então, a quantidade foi menor. E mesmo assim, muitos, aliás, não, esses alunos ainda não receberam esse chip. E as disciplinas precisam andar, né? A gente precisa ficar andando, senão a gente vai dar outra pausa agora, dar outra pausa para esperar outros alunos participarem, e em alguns casos não compensa, porque na nossa turma eu acredito que independente desse chip ou não vai ter muita alteração não. A quantidade de alunos que participam nos encontros é mais ou menos essa, um ou dois a mais. A quantidade de alunos que ficam fazendo as tarefas tem sempre as mesmas, né? Tem uns alunos que eu percebo que nunca interagem, então, com esses prazos, com essas coisas agora, eu quero saber se esses alunos não faz por questão de conexão ou simplesmente porque está atrasado mesmo, deixou para lá, ou desistiu, ou coisa do tipo, certo? Aí eu vou já, depois eu falo das datas. Vamos começar com o que a gente fez na aula passada, com o que eu deixei para fazer na aula passada. Na aula passada a gente falou do e-book, né? Eu estou tratando das sessões 5.1 e 5.2. 5.2 eu deixei aí para uma leitura, umas duas aulas atrás, e a gente discutiu na aula anterior, há 15 dias, né? E na aula passada eu mencionei por cima a sessão 5.1, mas pedi que vocês todos fizessem uma leitura para a gente fazer uma atividade aqui na hora, né? Uma atividade online, né? Ou seja, uma atividade que eu, inclusive, pretendo
atribuir alguma nota, algum ponto, alguma coisa pela participação, né? Então só tem vocês aí. Eu espero que vocês tenham lido, né, o e-book, seção 5.1. Eu vou colocar aqui para compartilhar a minha tela, apresentar. Normalmente eu ponho para apresentar e ele acaba me tirando da sala. Eu tenho que entrar de novo. Se isso acontecer, é só vocês me aguardarem um minuto. Eu acabei saindo da sala, né? Como eu falei, eu coloquei para apresentar, acabei saindo. Tentei botar para apresentar, mas não consegui falar. Deixa eu tentar novamente. Pronto, estamos apresentando. Antes, deixa eu só perguntar, vocês têm contato com os outros alunos, não tem assim, sabe da notícia, né? Por exemplo, aqui a gente tem alguns alunos que eu queria saber por onde anda, né? O Heraldo, né, que nunca participa dos Google Meet, ainda tem tarefa atrasada e tal. A Júlia também nunca participa, né? E nas últimas aulas, pelo menos nunca mais eu ouvi falar. Tem o Eugênio, né? O Eugênio e o Sandro, né? Vocês sabem dizer se eles estão com problema de conexão ou alguma coisa? Professor, Pode falar, José, pode falar. eu posso tentar entrar em contato com o Sandro, É, porque viu? assim, no grupo do WhatsApp, todo mundo que eu falei aqui tá no grupo. Então, assim, as mensagens, sempre que eu mando, eu verifico quem é que viu, né? E sempre todos veem. Tem uns que sempre demoram a olhar, né? Mas normalmente eu ponho uma mensagem aqui, chega para todo mundo. Aqui diz a última vez que recebeu. Eu entregue aqui a vários. Temos aqui que chegou, por exemplo, o Sandro, a mensagem chegou a 19 minutos. O Heraldo a 18 minutos. Júlia a 19 minutos. Todos os outros são aqui. O Eugênio a 18 minutos. Então, provavelmente eles vão ver essas mensagens hoje, amanhã, não sei. Mas normalmente tudo que eu ponho, eu olho e vejo que todos veem. Mas na hora do Google Meet, sempre só quem aparece sempre são vocês, né? Então tem esses que veem as mensagens, sabe que está tendo os encontros. Quando eu posto os vídeos que eu gravo, eu ponho o vídeo aqui, boto o link. Não sei quem é que assiste esses vídeos, né? Não sei se nem se assiste. Eu ponho lá para poder ficar registrado e para quem perdeu poder assistir. Porque se o cara disser, não, eu não pude assistir porque eu nesse horário não tenho como. Tem algum problema com a conexão ou com o computador. Mas aí tá lá o link para ele ir lá e assistir a aula e ver o que foi que eu deixei para fazer.
Só que mesmo eu deixando essas tarefas para fazer, a pessoa ler, às vezes eu não sei se a pessoa está vendo, se está lendo. Aí o que eu falei na outra turma, eu falo para vocês. Aí depois, quando encerrar os prazos e tudo, aí o aluno vai lá e dizer, olha, professor, eu não fiz as coisas porque eu não sabia, porque eu não tinha internet, ou porque algum problema qualquer aí. Só que assim, se ele está tendo esse problema, tem que me avisar logo, para eu saber o que é que eu vou fazer com ele, esses alunos, né? Porque hoje, por exemplo, eu vou falar de uns prazos que eu quero encerrar a disciplina, e eu quero saber como é que vai, como eu vou fazer com esses alunos, né? Eles vão ter a opção, claro, se eles não se manifestar, de mais para frente, tentar recuperar isso aí. Mas eu queria saber muito por que que esses alunos não estão entrando em contato, nem alguns aí que eu falei nem enviou as questões que alguns estão em atraso, não estão no Google Meet participando nos encontros e eu não sei da notícia. Eu vou ter que entrar em contato com esses aqui. Mas quem de vocês já tiver contato pessoal ali, quiser perguntar, ou então sabe de alguma informação, pode me avisar também, para eu saber a situação de cada um. Certo? Bem, vamos aqui, vamos continuar. Aqui está o texto, né? Vocês estão vendo, né? A tela? Sim, né? Acho que sim. A sessão que a gente escolheu fazer foi essa, né? Ponto 1. A minha intenção é dividir aqui para cada um de vocês falar um pouco desses modalidades, né? Porque aqui na seção 5.1 tem seção 5.1 sobre como deve ser feita a leitura para a modalidade de trabalho científico, são os trabalhos de síntese, trabalho científico e monografia, trabalho de conclusão de curso, relatório de pesquisas, relatórios técnicos de pesquisa e relatório de estágio. Então aqui tem pelo menos um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Seis. Tirando a leitura, tem pelo menos seis aqui. Vocês não têm aqui, ó, tem cinco, né? Um, dois, três, quatro, tem cinco. Então tem aí pelo menos para um de cada um de vocês falar de um tópico desse, certo? Aí o que eu ia fazer era isso. Era pedir para você dar a sua concepção, né, do entendimento dessas sessões. A princípio, eu não queria escolher qual falar de qual. Porque assim, eu passei essa sessão para todo mundo. Né? Para todos vocês. Então, cada um de vocês é para ter lido tudo. Certo? Ah, eu não vou lembrar, professor. Eu não vou lembrar exatamente o que é que eu li. Mas eu falei. Então, providencie para você estar com o texto na hora, ou no computador, ou no celular, ou impresso, alguma coisa, para que você possa estar com ele agora verificando. Em todo caso, eu vou estar colocando aqui na tela para você olhar. Se você disser, não, professor, eu não tenho de jeito nenhum como ler junto com você aí, porque eu não tenho o computador, não tenho como usar os dois ao mesmo tempo. Então, nessa hipótese aí, eu vou utilizar a minha tela agora, certo? Então, eu vou colocar aqui nessa seção, que começa aqui, né? Aí a introdução é bem direta. Ele está dizendo aí que quando você vai começar o trabalho científico, né, ele está dando os caminhos para se fazer esse tipo de coisa. Que tem que ser feito um estudo, né? Aí a primeira coisa que se sugere fazer é o quê? Fazer a leitura, né? Leitura para que você tenha uma visão geral do que você vai fazer, do seu trabalho. Aí, a partir dessa leitura, você vai começar a fazer as outras, vamos dizer assim, os procedimentos para continuar, dependendo do modelo de trabalho que você tem. A questão dos textos que você vai fazer, né, que você vai ler. Aí ele diz, né, isso aí é uma pequena introdução que ele faz, né, da questão da importância da leitura para se fazer qualquer trabalho desse tipo. Aí a leitura aí na seção 5.11, ele divide. Na aula passada eu tinha dito, né, a gente tinha comentado isso aqui bem por cima, que tinha leitura textual, leitura temática, interpretativa, né? Então ele explica aí os tipos de leitura, problematização, né, do assunto que você está tratando, certo? Para poder encaixar essas leituras aí nos trabalhos que vão seguir, certo? Então, trabalhos de síntese, né? Ele vai explicar, vai dizer tudo aí. Só que a aula que eu queria que tivesse hoje era com a maior participação de vocês, né? Porque como vocês estão, pelo menos teoricamente, é para estar lendo esse e-book, né?
e tirando algumas reflexões, algum aprendizado em cima dele. Se vocês quiserem por conta própria começar, se alguém se candidatar, não, eu começo. Eu posso falar desse aqui. Pode abrir o microfone e começar. Se ninguém se manifestar, aí eu vou escolher de acordo com o que eu quero. Eu vou dizer, ó, você fulano, você vai ler ou fazer um contexto aqui sobre essa sessão aqui. Se você disser que não leu de jeito nenhum, a pessoa não li. Eu não li, depois vai fazer isso agora. Certo? Então, se alguém quiser iniciar por livre, espontânea vontade, eu vou estar tomando. Eu não estou tomando não porque está gravando, né? Então, eu vou só advertir que essa atividade está valendo, certo? Pontuação. Alguém é esse candidato? Ou ninguém leu? Eu acho que eu acho que talvez tenha ocorrido isso. Ninguém, né? Então vamos lá, vamos Professor, para falar. Para Marcelo, falar. o senhor quer que a gente comece, tipo, Não, não precisa ser na ordem, ter não essa precisa parte ser aqui que nessa é lei? ordem. Não precisa ser nessa ordem. Por exemplo, você, Romilson, vamos supor que você queira, você leu, suponha-se que você leu, mas que você não queira falar dessa primeira parte aqui, que é a 5.1.1. Aliás, vamos pular a leitura, né? Na verdade, é começando desse próximo aqui, né? Que é o 5.1.2. Aí você suponha que você não queira falar dele. Não, esse aqui é a primeira, eu não quero falar dessa, mas você leu a última lá, né, ou de TCC, ou monografia. Então, você pode falar de qualquer uma dessas sessões que está dentro do capítulo 5.1. Se for para ler, é para ler todo Não, 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 essa não, 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 parte? não, 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 não. Tipo, Se você não tiver lido, você vai olhar agora, certo? Você vai olhar agora e vai mais ou menos interpretar o que está colocando aí, vamos dizer assim, o que, que você tem de ideia sobre esse tipo de trabalho, né? Já que você se candidatou, qual dessas sessões aí você acha que seria interessante você pelo menos ler agora, caso você já não tenha lido antes? eu posso tentar ler essa, desculpa, eu posso ler essa aqui do trabalho de síntese, né, que é a 5.1.2. É um texto muito grande, não dá bem para a gente guardar na memória, eu tive muito tempo para ler, Certo, mas eu posso ler agora, se o senhor quiser. a ideia não é ler tudo, assim, a ideia de falar agora não seria você reproduzir o que está aí, ficar só lendo o que está aí. O importante de vocês terem feito a atividade antes era justamente isso. Se você tivesse lido, quem tivesse lido com antecedência, você pegaria um papel, um caderno e iria colocar ali os principais pontos, né? Quais são os principais pontos? O que é mais importante aí nesse texto? Aí bastaria você comentar e falar sobre os pontos principais, né? O que é que você entendeu de ponto principal, o que é o central, né, nessas subseções, vamos dizer assim, né? Mas como o texto aí é grande, você está percebendo, né? Seção 5.1.2, então você vai ter que passar uma leitura no que é principal, né? Por exemplo, o ruim de se fazer isso na hora, agora, é justamente isso. Você não sabe exatamente aonde você vai olhar as partes principais, né? O interessante de ser feita a leitura antes é isso. Que quando você lê antes, você já tem uma noção de onde é que está a parte que você quer falar, certo? Mas vamos lá. Aí tem algumas modalidades, por exemplo, apresentamos algumas modalidades de trabalho de síntese. Na aula passada, eu falei um pouco disso, só por cima. Aí, por que que eu não continuei?
porque eu falei que eu queria que vocês lessem para a gente fazer a tarefa hoje online, ao vivo, né? Na hora. Por isso que eu não continuei. Aí na aula passada eu mencionei um pouco sobre alguns tipos desses, como a sinopse e o resumo. Para a gente não ficar sendo repetitivo em relação ao que já fizemos nas aulas, então você poderia, por exemplo, pegar um desses aí, né? Um desses, e ler e explicar um pouco. Posso ler aqui essa sinopse? Tá, tá, começa. Só um instante, viu? Bom, sinopse, né? Aí, começando, consiste em sintetizar bem condensadamente somente a temática de um texto, um artigo, um capítulo ou uma obra, sem emitir juízo de valor ou comentário crítico sobre o conteúdo lido. De modo específico, né? Uhum. Ao redigir a sinopse, iniciamos pelo título de um documento, depois escrevemos a referência bibliográfica completa e, por último, a sinopse. Esta deve vir em parágrafo ou parágrafos, e utilizando a linguagem impessoal do discurso, representada pelo verbo na terceira pessoa do singular. Tudo bem. Encerra aqui. Encerrou aí. E você vê que aí é um resumo bem direto do que é um sinopse. Nesse caso aí, o que eu suponho o que era para a gente ter feito, né? Que todos vocês deveriam ter feito. Ter lido todos os itens. Aí ter tomado pontos principais aí, notas sobre os pontos principais. No caso aí da sinopse, o que seria, o que você entende por uma sinopse? É uma coisa resumida, né? É uma coisa escrita de forma sintetizada ali, diminuída, né? Mas bem direta e sem utilização de opinião própria. O nome é muito sugestivo, por exemplo, com o tipo de coisa que a gente vê com esse mesmo nome de sinopse de um filme, por exemplo. Quando você vai alugar um filme, na época que se alugava um filme, ou então quando você vai assistir no Netflix ou em qualquer aplicativo de streaming, você olha lá que você vai escolher um filme, por exemplo. Aí você sempre vê esse nome, essa palavra, né? Sinopse, lá você vai olhar mais ou menos o que é que se fala daquele filme, um resumo. Ou seja, ele está explicando de forma muito sintetizada ali de que se trata aquilo ali. Aí a mesma coisa vai se tratar de um trabalho escrito. Por exemplo, suponha-se que você fosse ler um livro que eu indicasse. Esse e-book mesmo aqui que a gente está fazendo o trabalho. Aí eu pedisse para você fazer uma sinopse, certo? Pedisse para você fazer uma sinopse. Aí o que, é que você deveria fazer? Você deveria fazer o que está escrito aí, certo? Do jeito que está escrito aí somente a temática de um texto, um artigo, um capítulo ou uma obra. Veja que pode ser de um texto, então você poderia fazer uma sinopse de um texto, se você lê um texto aí de 30, 40, 50 linhas, um artigo, que pode ser um artigo como esses que a gente tem visto aí nas aulas anteriores, um capítulo, por exemplo, suponho que eu te dou um livro e mando você fazer uma sinopse apenas de um capítulo lá desse livro, ou de uma obra inteira, certo? Essa obra pode ser um livro também, pode ser uma peça, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa, um documentário. Só que nesse trabalho aí, o mais importante está nessa parte aqui, que eu vou destacar, que é sem emitir juízo de valor ou comentário crítico sobre o conteúdo lido. Ou seja, você não vai fazer uma síntese emitindo sua opinião ali. Eu achei que foi isso, não, não. Você vai simplesmente resumir a história. É como se você estivesse contando ali o que aconteceu, né, naquilo que você leu, naquilo que você escreveu, naquilo que está lá, mas sem em nenhum momento emitir sua opinião. Tem que ser justamente, tem que ser uma coisa bem crua, assim, bem direta, colocada de acordo com o que está lá, certo? Então, é uma coisa bem particular mesmo, assim, do tipo de trabalho, certo? Lembrando
Que esse daí é uma modalidade de quê? De uma síntese, né? Síntese que é um trabalho maior. Aí as síntese pode ser de outro tipo de coisa. Ó, trabalho de síntese é uma modalidade, vamos dizer assim, seria um tema maior, geral, que se subdivide em outros menores. Aí você falou, você acabou de ler somente sobre a sinopse. Aí, por exemplo, existe outro tipo de trabalho de síntese, que é esse aqui, por exemplo, resumo. E esse aqui a gente viu em alguns artigos. Lembra que na aula atrasada, na passada não, a anterior, eu abri aqui na aula um modelo de artigo e a gente viu quais são os elementos que formam o artigo. Tem lá o resumo, o abstract, tem o desenvolvimento de trabalho, tem as referências, tem tudo. E lá aparecia o resumo. Aí aquilo ali é um resumo de um artigo, mas também pode existir o resumo de outros tipos de trabalhos, né? É como são os resumos. Aí aqui está dizendo como é nessa seção, nesse item B. Se alguém quiser falar fora você, mas como nós estamos na seção 5.1, síntese, né? Se alguém quiser ler para complementar, sempre, já que eu estou percebendo que talvez vocês não tenham lido, né? Porque eu acho que se alguém tivesse lido aí, teria se candidatado a falar. Então, é melhor fazer o seguinte: em cada subseção dessas, vocês todos, ou pelo menos misturar, né? Não vou deixar essa seção 5.1 só para o Romilson falar, não, já que ninguém leu mesmo. Então, vamos ver que outras pessoas comentem um pouco sobre sobre esse item B. No caso, eu vou agora falar, vou chamar, né? Se ninguém se candidatou, ninguém quis falar por conta própria, eu vou chamar aí algum de vocês para comentar. Se não leu, vai ter que ler agora e comentar agora. Tá certo? Mas você entendeu bem o que era essa sinopse, Romilson? Ficou bem claro a leitura, viu? É um resumo sem fazer juízo do meu parecer, do que eu penso. Eu tenho que É, simplesmente uhum. ler o que está lá e colocar de acordo com o que está lá. Exatamente. E que pode ser de Ok? vários tipos de trabalho, né? Pode ser de texto, pode ser de Isso. filme, pode ser de uma peça, pode ser de um livro, de um capítulo, de uma sessão. Então, assim, um trabalho bem simples. Por exemplo, eu poderia pedir para Conversando assim, você fazer a sinopse de uma aula dessas, por exemplo. Você iria descrever para os seus colegas, bem diretamente, sem emitir juízo de valor, sobre o que foi feito na aula, né? Mas você ia dizer alguma ok. coisa, interromper, pode falar. Não, não, ficou bem expressado. Tá bom. Beleza. Davidson, Beleza. Davidson, você que já andou olhando aí os portais da CAPES, já andou olhando algumas coisas nos artigos, já deve ter lido alguns. Você poderia mencionar, falar alguma coisa sobre os resumos? Davidson? Professor, eu li esse tópico, mas foi há muito tempo. Não deu Certo. tempo de eu ler ele agora recentemente. Sei, mas o que você imagina disso daí? Tem alguma ideia? Ou De pode qual ler. tópico? Você pode ler o item B do 5.1 dessa mesma seção, aí que fala dos Certo. resumos. Você pode falar. Parte de resumo. É. Você tá vendo aí a tela? Não, não estou vendo. A Não minha estou vendo. tela. Mas você tá com o e-book aí? Eu posso ler alguma coisa aqui? No item B. Olha aí o Eu que que não ele deu tá tempo. falando aí sobre o resumo. O item B. Certo. É uma forma de sintetizar, né, as ideias, uma gama de ideias. Você pode ler uma parte aí. Você pode ler esses dois primeiros parágrafos, se quiser. Certo. Só porque, O assim, se você resumo. ler, porque Ah, se você ler agora, você pelo menos emite alguma opinião sobre o que você leu. certo. Certo. O resumo consiste em sintetizar todas as ideias principais do texto, artigo ou capítulo ou da obra. O resumo deve ser livre de todo comentário pessoal e não deve formular crítica ou julgamento do valor, pois é mero trabalho de síntese. O resumo é parte importante do processo de estudo. Ao redigir o resumo, devemos sempre usar frases breves, diretas e objetivas, formando parágrafos que contenham apenas uma ideia principal e objetivando a linguagem impessoal do discurso, isto é, um verbo na terceira pessoa do singular.
Então, aqui a gente não pode simplesmente tomar, mesmo que você tenha conhecimento de causa, e dizer que aquela ideia é sua. Você sempre tem que estar na terceira pessoa do singular, sempre não usando Uhum, a forma do verbo pessoal uhum, e sempre referenciar, porque todo, como o trabalho de um TCC, por exemplo, você não pode simplesmente tirar conclusões sem que referenciar, né? Sem ter como referência alguns pensadores já uhum, bem-sucedidos, né? aham. É. O que eu destaco aqui das coisas principais, né? Que você, o resumo, deve fazer uso de frases breves, diretas e objetivas, né? Formando parágrafos que contêm a ideia principal. Normalmente, esse tipo de resumo que ele trata aqui é aquele resumo de uma obra no sentido de que você está finalizando, né? Diferente um pouco da sinopse, a sinopse é apenas uma ideia geral. São coisas parecidas. Por que são parecidas? Porque todos esses aqui estão no grupo da síntese, não é isso? O grupo maior, que é a síntese. Aí tudo que vai aparecer aqui são coisas um pouco semelhantes, pelo menos algumas assim são até confusas você talvez diferenciar, mas existe a diferença e você pode observar aqui nas frases que ele escreve, certo? A questão do resumo aqui, no geral também, como no outro, você tem que fazer uso de uma linguagem na terceira pessoa, né, sem emitir opiniões, porque você está colocando ali uma expressão, né, expressando o que, é que foi feito nesse trabalho, né? Quando você, por exemplo, faz um resumo de um capítulo, você vai centrar nas partes principais. Você não pode deixar de fora as partes principais desse capítulo, desse livro, porque senão você não vai estar sendo, não vai estar resumindo, como a palavra mesmo diz, né? O conteúdo de forma sucinta, né? Aí, algumas coisas que ele faz observação aqui é questão da linguagem, né? Se você fizer uma transcrição literal, se você copia, que a ideia é você fazer com suas próprias palavras. Se você não faz isso, você tem que usar as referências, né? As normas da BNT para poder esse resumo estar escrito da forma correta, ou seja, que você faz o uso de texto, de partes de texto que não são suas, né? Aí ele diz aqui também outra coisa interessante, ó, o resumo como um tipo de trabalho acadêmico, certo? Usado no curso de graduação, ele estrutura-se em introdução, desenvolvimento e conclusão. Assim, ao redigir o texto de resumo, devemos destacar estruturalmente escrevendo o nome de cada uma. Ele está dizendo assim, que normalmente nos trabalhos acadêmicos tem essa parte que a gente viu nas aulas anteriores, igual do artigo, né? Você tem que ter a introdução que você começa, o desenvolvimento e a conclusão, né? Aí o resumo é aquela parte que entra lá no começo, que a gente faz até o abstract, que é a mesma transcrição do resumo, mas em outra língua, né? Aí ele está colocando no caso dos trabalhos acadêmicos. Aí, como está dito ali em cima, ele até repete mais ou menos aqui embaixo, ó. O contexto, a conclusão conterá a síntese de toda a temática já desenvolvida, certo? Não cabendo ideia nova. Isto é, não consta do desenvolvimento de livro todo comentário pessoal, certo? Ele está dizendo aqui que normalmente a conclusão, né, que você colocar lá, ele vai conter a síntese do trabalho. Então, o resumo ele tem essa ideia aí de que você possa apresentar o que é crucial, né, a parte principal, sem dar ideia de coisas que não sejam tratadas no trabalho, né, sem fugir disso, né? Só que o resumo, diferente da síntese, tem um adicional, né? Ele pode ser de mais de um tipo, certo? Ele diz aqui os tipos que você pode colocar, que é o resumo indicativo ou descritivo, certo? Aí ele vai explicar aqui que como é que são feitos esses dois tipos de resumo, certo? Então você tem o resumo indicativo ou descritivo, que aqui é só a opção de nome. Você pode dizer assim, o resumo pode ser de dois tipos, indicativo e informativo. Ou então você pode dizer indicativo ou analítico, ou então pode ser descritivo, informativo. Essas combinações aqui, desses dois com esses dois. Mas o indicativo
é a mesma coisa do descritivo. Então é só uma opção de nomes. A mesma coisa do informativo. Informativo ou analítico é só uma opção de nome. Ele pode ser um ou outro no sentido de a palavra que você escreve. Ah, vou fazer um resumo informativo. É a mesma coisa de você ter dito, vou fazer um resumo analítico. Então, são dois tipos de nomes, mas para a mesma coisa. Do mesmo jeito, o indicativo e o descritivo. Tá certo? Eu acho que essas atividades, assim, que eu estou deixando, eu acho que vocês não estão fazendo elas no sentido de preparar elas para a aula, né? Assim, ler e tentar trazer para a aula. Acaba que vocês não estão fazendo essa leitura como era para ter sido, porque minha ideia nessa apresentação desse e-book aqui agora não era a gente ficar lendo, assim, debatendo, era que vocês já viessem com o texto mais ou menos lido e mais ou menos com a ideia já do que tenha lido, para a gente discutir, né? Mas fica uma coisa meio que você está vendo agora, você está lendo ali, tentando aprender, então acaba que você não tem ainda uma opinião sobre o texto, né? Aqui ele vai diferenciar os dois tipos de resumo. Alguém poderia explicar aí, pelo menos olhar as partes principais, você mesmo, se você quiser continuar. Alô? Vocês estão aí? Pessoal? Esse daí eu posso, assim. Pois fala aí. Resumo indicativo ou descritivo. É a explicação dos principais tópicos do texto ou do trabalho e a indicação sucinta de seus conteúdos. Nesse tipo de resumo, encontramos apenas referência às partes principais do texto. Utilizamos frases curtas que, geralmente, correspondem a cada elemento fundamental do texto. Quando a extensão não deve ultrapassar 15 ou 20 linhas, um resumo indicativo não dispensa a leitura integral do texto, pois descreve apenas a natureza da obra e seus objetivos. Aqui ele está dizendo que esse resumo indicativo ele vai pegar as partes principais do texto, fazer o resumo. E É. que Uhum. com isso ele vai pegar pequenas curtas do texto que não ultrapasse 15 ou 20 linhas. Uhum. E ele fala que esses resumos devem vir sempre acompanhados de referências da publicação. A principal diferença para esse outro aqui, né, é porque nesse outro aqui, nesse resumo aqui, por exemplo, no caso matemático, você poderia incluir, inclusive, expressões, fórmulas ou teoremas, coisas do tipo assim, que inclua que esteja lá no resumo, né, que seja importante diretamente. Normalmente, nesse outro tipo aqui, informativo analítico, ele está dizendo que nós reduzimos o texto a um terço ou um quarto de sua extensão original. Então, no caso aí, ele tira os gráficos, ele tira as citações, os exemplos, ele coloca só a estrutura dos pontos essenciais, mas sem colocar essas partes que fogem ao trabalho escrito vindo de outras fontes, né? Por exemplo, se tiver citações, gráficos e tudo, ele retira, ou tabelas, coisas assim, e vai direto às informações escritas, sem utilizar desses recursos para poder deixar ele em um tamanho de um terço a um quarto. No anterior, ele sugere não ultrapassar de 15 ou 20 linhas, então é um resumo que nunca vai passar de uma folha, assim, de um lado, então, porque ele tem aí uma quantidade mais ou menos já certa, vamos dizer, de linhas. Você pode chegar até no máximo 15 ou 20. Sendo que não necessariamente ele vai chegar a 15, você pode fazer até com menos.
né? Ok. Aí ele destaca algumas diferenças, né? A questão da fidelidade ao texto, mas que não é necessário transcrever as frases no jeito original. Você pode colocar as frases de forma pessoal, mas com palavras do vocabulário que você usa, mas sem necessariamente transcrever o que está lá, justamente para você diminuir, né? Às vezes uma parte que está colocada lá expressa uma ideia, mas que está sendo explicada ali em 5 linhas. E você tenta pegar aquelas 5 linhas e transcrever, mas usando uma linguagem que diz a mesma coisa, mas de forma mais concisa, de uma linha, duas, talvez. Então, é mais ou menos como funciona a estrutura, certo? Bem, eu acho, pessoal, que não estou muito satisfeito com esse resultado, não, assim, de a gente pegar essas tarefas que eram para ser feitas agora. Eu pedi que vocês fizessem essa leitura para não acontecer isso, né? Não ficar a gente lendo, só lendo, assim, lendo sem ter nenhuma opinião em relação a esse trabalho. Acho que eu vou acabar fazendo outro tipo de coisa. Eu vou, como eu falei, dar um prazo para encerrar. Acho que a gente deve encerrar até no máximo daqui a um mês, dia 15. Hoje é 15 de outubro, até no máximo 15 de novembro, acho que eu vou encerrar. Vou encerrar assim, deixa eu explicar. A gente tem aí algumas tarefas que eu já posso colocar nota. Eu vou colocar nota nessas tarefas, certo? Vou receber daqueles que estão em atraso. Vou colocar frequência naqueles que participaram dos encontros online, certo? E entregou as tarefas. E esses aí vão ter as suas notas aparecendo lá no sistema. Aqueles outros que ainda não tiverem, eles vão ter um prazo para, por exemplo, assistir às atividades lá e fazer as tarefas que estão abertas, ou talvez novas tarefas, dependendo de como esses alunos vão ter acesso ao material. Se o problema for a, a conexão para assistir às aulas que foram gravadas, ou assistir esses encontros, participar dos encontros, ele não pode, então o tipo de atividade que ele vai ter que fazer vai ser outro, certo? Para essas aulas presenciais, eu pretendia fazer como eu estou colocando aqui, né? Em algumas aulas a gente mencionar um pouco o texto, vocês tentarem participar mais, mas aí a gente deixa uma atividade para vocês fazerem, mas não está servindo, assim, esses alunos não estão fazendo a atividade que era para ter sido feita para trazer para a aula, né? Porque aí você não tem o mesmo rendimento, né? Tipo de atividade que eu ia fazer para isso. Então, assim, eu vou ter que pegar e adaptar é, esse texto aqui. Eu acho que eu tenho que aproveitar ele melhor numa atividade que tenha mais renda mais frutos, né? Do que você só ficar lendo aqui na hora da aula, né? O importante dos encontros era tirar um pouco de dúvidas, apresentar umas partes do texto, né, algumas partes da teoria, porque eu queria encerrar a disciplina fazendo um trabalho no Overleaf, né, e era o que eu queria que vocês pelo menos terminassem o semestre, essa disciplina. Não, eu pelo menos aprendi algumas coisas do Overleaf, que inclusive eu vou gravar umas aulas, né, só do Overleaf e postar aqui no canal, não na aula, né, porque na aula eu estava querendo, nesses últimos dias, a gente fazer mais um pouco desse e-book aí, porque é a parte teórica da disciplina, né? Mas parece que não está funcionando muito bem, não. Vocês não estão lendo, não, esse e-book. Algum de vocês aí que não falou, quer falar de alguma dessas partes? Que o texto segue? Que não, né? Então tá ok. Eu vou deixar o seguinte, pontuação aqui para o Romilson, para o Davidson e para o Jonas, né? Aqui, ó, na tarefa, a gente tem aquela atividade de junho,
que eu vou falar com o Heraldo para ele reenviar, que ele mandou só o link. Essa daqui é uma tarefa que a gente vai continuar. Se vocês lembram, eu vou abrir de alguém aqui. Alguém que está aqui. Vou abrir do Jonas. É aquele trabalho lá, certo? Que eu coloquei o modelo. Vocês têm a capa aqui, tá? Tem aquela parte todinha. Esse tipo de trabalho aqui já é um desses tipos de trabalho científico. Lembra que a gente viu na seção 5.1 e 5.2? Essa seção que nós estamos aqui, os tipos de trabalho. Que tipo de trabalho científico se encaixaria nesse daqui? Bem, esse tipo de trabalho aqui ele poderia ser, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso. Por quê? A gente está desenvolvendo um modelo aqui onde você tem tudo o que ele coloca lá. Tem o título, tem aqui a sua capa, a contracapa. Aí tem os elementos aqui no sumário, né, onde tem todos os capítulos, seções ou subseções. Aí tem introdução, tem conclusão, tem todos os elementos que a gente tem aí num trabalho científico. Tem as referências, né, lá no final. Aí o que é que a gente tinha que fazer? Né? Eu queria que vocês lessem o e-book para vocês identificarem que tipo que tipos de trabalho vocês podem produzir, por exemplo, usando o Overleaf. Eu quero fazer no Word, por exemplo. Então faz no Word, mas desde que você faça mais ou menos nesse modelo, ou seja, levando em consideração que você sabe agora o que é uma introdução, você sabe o que é uma conclusão, você sabe o que é um abstract, você sabe o que é o sumário, você sabe fazer o resumo, a conclusão e as referências. Então, a forma com que eu queria que vocês aprendessem era fazer esse tipo de trabalho usando uma ferramenta do Overleaf, por vários motivos. Esses motivos eu explico lá naquela live que eu já falei na aula passada, aquela live que eu fiz no canal Papo Matemático, e lá eu explico um pouco sobre como é que funciona o Overleaf. Lá eu explico várias funções dele. Não sei se vocês todos já viram, ou quem já viu lá, quem assistiu no dia, quem não assistiu, ficou gravado. Pode entrar lá nesse canal, Papo Matemático, que é o canal que o PC criou. Aí tá lá salvo, você pode assistir algumas passagens lá que eu explico várias funções do Overleaf que a gente não tinha mencionado ainda nas aulas, certo? Eu vou gravar outros vídeos usando o Overleaf e dando instruções para vocês terminarem esse trabalho aqui, que vai ser nossa última atividade, certo? Nossa última atividade vai ser essa, ó. Vocês vão pegar esse trabalho aqui e vão continuar fazendo uma coisa que eu vou deixar gravado na aula que eu vou postar e vocês vão fazer do jeito que eu vou colocar lá nessa gravação, certo? Como dizer assim, arrumar um pouco aqui a cara desse trabalho, tá certo? Porque assim, minha intenção, desde o primeiro dia de aula, lá no início do ano, vocês lembram que eu queria que a gente terminasse o, o semestre fazendo um trabalho escrito, né, no Overleaf e me entregando esse trabalho. Aí ao longo do tempo aconteceu muita coisa, a gente deu umas pausas aí nas aulas, a gente fugiu um pouco do tema, foi mais para a parte teórica, deixou essa parte aqui um pouco de lado. Aí vocês treinaram um pouco escrevendo um texto de matemática, né? Aí depois treinaram um pouco colocando o resumo, por exemplo, esse resumo aqui, né? Fichamento de metodologia de trabalho científico, que foi uma sessão que eu pedi que vocês fizessem baseado numa parte lá do e-book que eu mandei vocês lerem. Aí o que vai acontecer? Vocês vão adicionar aqui uma nova sessão, certo? E essa nova sessão tem a ver com esses dois capítulos que nós estamos lendo, que é o trabalho científico, certo? Por isso que eu queria que vocês lessem o trabalho para apresentar hoje, para depois vocês escreverem aqui essa nova sessão que vocês vão colocar, tá certo? O que é que vai ser colocado nessa sessão? Eu vou gravar o vídeo, certo? Eu vou entrar no. Vou gravar um vídeo, vou postar lá no YouTube. E vou colocar o link, vocês vão assistir esse vídeo, onde eu vou dar toda a explicação do que você vai fazer nesse mesmo trabalho aqui, que já foi enviado. Não sei se vocês lembram, mas quando vocês entram no Overleaf, deixa eu colocar aqui. Quando vocês estão online aqui, né? Deixa eu ver os dados. Tem cada coisa aqui. Não, aqui são os
Show. Compartilhados comigo. Vou pegar de alguém aqui, certo? Pegar de algum de vocês que tá aí. Que tá aí. Certo? Pegar o Jonas de novo. Trabalho do Jonas. Então você já tem esse trabalho feito. Esse trabalho já está começado. Vocês não vão ter o trabalho de iniciar do zero. O que vocês vão fazer é apenas adicionar algumas coisas aqui, tá certo? Vocês vão ter que fazer aqui algumas coisas, né? Vocês vão pegar algumas partes aqui. Esse aqui que eu estou colocando do Jonas, na verdade, não é o que eu estou falando. Esse daqui é aquele primeiro que vocês compartilharam comigo. Porque esse segundo que vocês postaram aqui, agora que eu me lembrei. Eu postei um modelo, lembram? Eu postei um modelo. Aí eu pedi que vocês pegassem aquele modelo, copiassem lá no Overleaf de vocês, fizessem o trabalho, salvassem e me enviassem só o PDF. Aí o que vocês vão fazer? É trabalhar nele. É nesse que vocês mandaram o PDF. Não é nesse primeiro lá do começo do curso, não. Certo? É nesse que vocês mandaram o PDF. Vocês vão entrar, vão adicionar aí algumas seções que eu vou dizer quais são, vão atualizar esse trabalho todinho aí, vão dar uma nova formatação para ele e vão me enviar. No caso, como vai ser esse envio? Não precisa ser o PDF, vai ser o próprio trabalho compartilhado. Você vai lá na parte aqui de compartilhar, vai adicionar o meu e-mail e vai compartilhar comigo. Aí eu vou ver o seu trabalho lá e vou adicionar a nota por lá, certo? Vocês não vão precisar postar ele aqui no Google Sala de Aula, certo? Aí quem não entregou esses aqui, ó, ficam aqui aparecendo como devendo, né? No caso aqui tem dois que não entregaram essa parte. A Sara, na verdade, ela me entregou, só que ela não conseguiu postar aqui, né? Porque eu acho que foi fora do prazo, não sei se eu botei prazo, ela me enviou separado. Só faltou a Júlia. Na verdade, faltou o Heraldo também, porque o Heraldo, ele mandou o link, ó. Ele mandou o link aqui do trabalho dele. Aí você clica aqui, não vai para lugar nenhum. Então ele tem que reenviar, eu tenho que falar com ele, certo? O Eugênio não tá aqui, né? Na sala de aula. Tô vendo que ele não tá aqui, né? Ele tá no grupo do WhatsApp, mas não tá aqui, né? Outra atividade foi essa, que foi lá no começo, ó, em abril ainda. Faça a leitura do e-book lá no capítulo 3, ó. Era o capítulo lá atrás, das páginas 42 até o fim da seção 5.4.2, na página 54. Faça um resumo escrito, no mínimo de 30 linhas, tal, 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 e poste aqui, né? Então, veja que está aqui o texto, né? Mas tem gente que ainda não mandou. Ó, o Heraldo não enviou, o Sandro não enviou, o Romilson está aparecendo aqui como não enviou, mas é porque ele não conseguiu postar aqui. Ele me enviou, acho que foi por fora, não sei se foi por e-mail ou foi postando fora desse ambiente. Não, na verdade, falta o Heraldo e o Sandro, né? Aí alguns fizeram à mão, certo? Alguns fizeram. É porque nessa época eu deixei bem livre, ó. Alguns fizeram à mão, tá aqui, né? Essa tarefa aqui eu acho que foi aquela que eu pedi para depois adicionar no capítulo no Overleaf, né? Acho que foi isso que eu pedi. Só que quando foi nessa passagem aqui, não era para mandar pelo Overleaf, era para você simplesmente mandar. Aí se a pessoa disser, não, mas agora eu já tenho ele no Overleaf. Não, mas era para ter enviado aqui. Então você vai ter que ter no mínimo esse trabalho de converter ele lá em PDF e enviar para mim, né? Mas você enviou, eu sei. O importante é que enviou. Foi pelo WhatsApp, mas enviou. Certo? Mas eu tenho ele.
Assim, eu sei que você aqui está aparecendo como faltando, mas na verdade é porque você não conseguiu enviar por aqui, né? Beleza, então é isso. Em relação às datas, eu vou encerrar até do dia 15 de novembro. Então, depois do dia 15 de novembro, nós não vamos fazer mais encontros. Aí daqui até o dia 15, nós vamos ter encontros? Vamos ter alguns encontros. Não vou mais fazer talvez toda semana, porque não estou vendo assim uma interação muito grande. Mas nós vamos fazer ainda. O que é que eu vou fazer? Vou gravar essa aula, preste minha atenção, para depois não ficar perguntando uma coisa que eu já tenha falado. Eu vou gravar essa aula no Overleaf explicando como é que vai ser e vou postar. Isso vai ser antes da próxima quinta, certo? Vou gravar essa aula antes da próxima quinta. Na próxima quinta, nós vamos fazer essa apresentação no Google Meet apenas para tirar dúvidas de como fazer o trabalho, tá certo? Entenderam? Então, eu vou gravar o vídeo explicando como é que vocês vão fazer e vou postar. Isso antes de quinta, claro. Devo fazer até o final de semana, esse agora. Ou segunda, no máximo. Vai ser antes de quinta. O importante é que eu vou colocar. Não deve ser um vídeo muito grande, não. Então, você vai poder assistir lá. 10, 15, 20 minutos, sei lá. 20 e poucos minutos, não sei. Você vai assistir e vai ficar lá vendo como é que vai fazer o trabalho. Se você tiver dúvida, ok, eu vou tirar as dúvidas na aula na quinta. Se você não tiver, beleza. De qualquer forma, na quinta nós vamos falar sobre esse trabalho. Tá certo? Ok. Ah, aí, se o aluno que tiver todas as tarefas entregues que eu fiz, tiver as participações e tudo, aí você não vai estar me devendo mais nada. A atividade está encerrada para você e eu só vou colocar lá sua frequência e sua nota, certo? A frequência eu vou levar em consideração a participação nos encontros do Google Meet, vou levar em consideração a pontualidade na entrega das tarefas, certo? E, e isso, né? Tipo, se entregou as tarefas, se participou do Google Meet, se entregou as tarefas em dias, certo? Então, quem tiver mais participações em tudo isso, né? Quem teve em todos os encontros, quem já entregou todas as tarefas, quem não está devendo nada, vai ter lá sua frequência de 100%. A nota vai ser de acordo com o que eu vou avaliar, se o trabalho está bom, se está ruim, se não está prestando. Aí a gente vai dar uma nota e pronto. Aí a disciplina vai estar encerrada para você e ela vai poder aparecer no seu histórico lá. Porque agora a gente vai poder lançar a nota. Porque assim, tem esse problema de a gente não aparecer para os alunos, mesmo que a gente colocava a nota, porque tinha que encerrar a turma. O sistema só permitia você visualizar quando o professor encerrava a turma toda. Porque aí teria que colocar a frequência de um, a frequência de outro, e ele fazer uma comparação lá. Ele colocava a nota e a frequência de acordo com a turma. Agora não tem mais isso. Vai aparecer daqueles alunos que eu lancei. Os que não lancei vão ficar em branco. Aí esses que não estão devendo, aí eu vou ter que me virar com eles. Aí vocês que não estão devendo, não precisam mais se preocupar com isso, certo? Mas vai ter um calendário, também já vou adiantando. Vai existir um calendário, que é o que eu vou colocar para encerrar esse semestre. Como assim? Vai ter um prazo. Tá? Seja até o final de dezembro, seja até o final de janeiro, mas vai ter um prazo aí que ela vai colocar para encerrar o semestre. E a partir de então, ser lançada a nota de todo mundo. Quem não participou, não vai estar lá no histórico. Não vai ser lançada essa nota. Se for ter aula presencial, quando voltar a aula presencial, você vai recuperar desses que não tiveram nota, aí já é outra história. Deve ser isso, né? Deve existir um prazo, mesmo para esses que não passam, para recuperar uma parte presencial, talvez, quando volta. O que é mais importante é assim que se o professor não deu aula agora, se ele não teve aula com certos professores de alguma disciplina agora, vai ter depois, ou seja, ou nesse período agora de encerramento do semestre, ou presencialmente, mas vai ter. Para aqueles que deram a aula ou que fizeram as aulas, eu acho que só vai ficar a obrigatoriedade de encerrar com os alunos que não têm nota. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, né? Beleza, então. Depois eu vou encerrar, como eu sempre faço.
eu estou postando essas aulas, esses encontros lá no canal meu do YouTube, onde eu ponho esses links. Às vezes eu esqueço de mandar o link. Se você quiser assistir algum desses encontros, pode ir lá. Mas eu vou postar essa semana, amanhã eu vou postar essa aula. Mas até os próximos dias eu devo estar postando essa explicação no Overleaf. Vocês vão assistir, vão olhar esse vídeo. E na próxima quinta o encontro vai ser bem tranquilo. Então, vai ser apenas para explicar como vai ser feito o trabalho. Lembrando que esse trabalho vai ser feito em cima desse e-book. Então, vocês não acham que vão deixar de ler, não. Inclusive, vai ser em cima dessa leitura que vocês não fizeram. 5.1, 5.2, vocês vão ter que fazer a leitura para poder terminar isso, que eu vou passar no overleaf. Ok? Então, na próxima quinta, a gente só discute overleaf e formatação do trabalho. Deve ser um encontro rápido. Então, até lá, então. Tchau.